boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei qual horário que esse vídeo vai chegar até vocês, mas hoje eu queria falar um pouco sobre a forma que o narcisista continua vivendo a vida deles da mesma maneira que, que te conquistou, que te trouxe para o ciclo abusivo. Porque ninguém entra num relacionamento abusivo sabendo que aquele relacionamento é abusivo, concorda comigo? Quando você entra num relacionamento abusivo, você de cara você vê uma pessoa atenciosa, uma pessoa amiga, uma pessoa participativa, uma pessoa que te dá atenção, recebe atenção, te dá carinho, né? Então, com o tempo é que você vai ver que tudo aquilo é baseado em manipulações e controle, né? Que é o caso do narcisista. Então, toda vez que você entra num relacionamento desse, você fica sempre muito com o pé atrás. Eu, com experiência própria, posso falar por mim e por muitas pessoas que hoje em dia eu converso nos atendimentos. É assim, quando você entra num relacionamento, você não espera que a pessoa seja narcisista, você não espera que a pessoa seja uma pessoa doente, você não espera que a pessoa tenha síndrome do pânico, depressão, ansiedade, etc, etc, etc. Você não espera isso, né? Com o tempo, a máscara da pessoa vai rachando e você vai vendo os buracos e as lacunas daquele vazio que a alma da pessoa vai te passando. Enfim, eu, na minha humilde burrice, vamos dizer assim, né? Eu reconheci alguns traços de algumas pessoas antes do narcisismo, no narcisismo, quando já estava na relação, e no pós-narcisismo. Ou seja, quando eu comecei a me envolver com o narcisista, eu identifiquei logo que tinha alguns traços errados, que tinha alguma energia que não batia com a fala da pessoa. E isso, por muitas das vezes, eu ignorei a minha própria intuição, ignorei a minha própria forma de agir, para que eu pudesse, enfim, entender e, querendo ou não, pudesse estender a mão a uma pessoa. Só que, no final das contas, eu vi que não foi nada disso. No final das contas, a pessoa estava manipulando, traindo, fingindo, trazendo caos, trazendo obsessores, né? Porque as relações envolvem obsessores, onde que por fim até um infarto eu passei. Isso eu já relatei num vídeo anterior, já relatei essa história. Então assim, quando você está num relacionamento desse, você não espera que a pessoa seja assim. Você espera realmente que a pessoa seja uma pessoa companheira, amiga, né? Mesmo porque quando eu entrei num relacionamento desse, eu fui botando as cartas na mesa, ó. A minha situação é essa, eu não aceito isso. Eu hoje em dia procuro isso e isso no relacionamento. Mas eu não quero um relacionamento para viver 24 por 48 na casa da outra ou na casa da minha casa. Quero um relacionamento que a gente vai se conhecendo aos poucos e com o futuro, quem sabe no futuro, quando você vê que você tem capacidade e eu tenho capacidade para que a gente possa viver junto, aí sim, quem sabe. E isso foi uma das estratégias que me fez entender que realmente, enquanto você não botar um limite, você não traçar um limite para a sua vida, você acaba entrando e saindo de relacionamentos abusivos com pessoas que não estão nem aí para o que você pensa, para o que você acha, para o que você passou e para o que você ainda está passando dentro desse relacionamento. Então assim, se você não se cuidar, o único ou a única que pode sair muito, mas muito prejudicada financeiramente, psicologicamente, espiritualmente, é você. Porque o outro lado, cara, já tá no erro. O outro lado já está vivendo no mal. Já está vivendo na obscuridade. Já está vivendo no vazio. Você vai querer mais o quê? Vai querer só simplesmente roubar o que você tem, a sua luz, te secar, te estrupar espiritualmente, vamos dizer assim, e te largar. Essa que é a grande realidade do narcisista. Essa que é a grande tática do narcisista, é essa. Te manter preso num ciclo abusivo, onde ele possa
a partir do momento que ele te descarta, mas ele te descarta de uma forma tão ambígua, né? Que te dá a entender que você, querendo ou não, pode mandar mensagem, você pode virar amigo do narcisista. E isso, gente, uma pessoa que viveu os traumas, viveu todos os abusos, viveu todo aquele teatro, entendeu? Toda aquela manipulação, toda aquela traição dentro do ciclo narcisista, do abuso narcisista, pode ter certeza, gente, ele não vai se curar nunca. Enquanto manter contato com o narcisista, não vai se curar nunca. Então, uma das coisas que eu sempre falo para os pacientes que eu estou tendo também agora, estou com 2 rapazes, atendendo 2 rapazes, um mais na minha faixa de idade, 50 e pouco, e o outro mais novo, 30 e pouco. Então, o narcisista ataca de todos os moldes, ele não muda. Ele vai procurar aquilo que seja mais fácil para ele. Se ele achar uma pessoa de 20, 30 anos que não conheça o aspecto narcisista, o transtorno narcisista e a forma de se relacionar com o narcisista, como é a forma que o narcisista se relaciona com as pessoas, ele simplesmente ele vai buscar essa fonte de suprimento, uma fonte de suprimento nova, uma fonte de suprimento sexual nova, né? Porque tem todo aquele gás, né? Toda aquela viralidade, né? Aquele viril, né? Tanto do homem que entra, que é trazido por relacionamento narcisista, como para a mulher. Então, assim, quanto menos a pessoa conhecer sobre o narcisismo, melhor para ele. E, inclusive, ele ataca também o lado mais idoso, vamos dizer assim, né? Mais carimbado, mais cascudo. Ele pode pegar também pessoa de 50, 60, 70 anos, uma faixa de idade superior a dele, mas que também é uma fonte de suprimento, assim, sexualmente muito aquém, né? Mas pode ser financeiramente equilibrado, que possa mantê-lo, que possa dar a ele um status, entendeu? Então, assim, ele é um verdadeiro camaleão, é uma verdadeira raposa. Então, tudo aquilo que ele puder se abastecer de suprimento, ele vai fazer. Seja homem, seja mulher, entendeu? Eu tive uma paciente agora, há um mês atrás, que ela me relatou que o narcisista que ela estava se relacionando com um garoto de programa. Saindo com um garoto de programa. E não era um não, era vários. Quer dizer, aí tu imagina a cabeça de uma mulher, né? Já com a sua vida financeira, com filhos, com netos, pegando uma doença dessa, uma doença sexualmente transmissível, né? Porque, querendo ou não, o narcisista faz parte do grupo do DST, faz parte do grupo de risco. Então, é um tipo de situação que a mulher, eu no atendimento com a mulher, quase chorei junto com a mulher, com a paciente. Tu vê o grau sabe, de ela se sentindo culpada. E foi um relacionamento rápido, um relacionamento de quase 1 ano. Entendeu? Então, assim, tu vê assim, a mulher tá até com medo de fazer o exame, né? Do teste do HIV, o teste de outras doenças, né? Ela tá com medo. Porque quando ela descobriu, ela viu que realmente o namorado, entre aspas, né? O narcisista namorado dela, saía com outros homens, saía com outras mulheres, saía com garota de programa, saía com garoto de programa. Eu não estou julgando o sexo da pessoa. Eu estou dizendo simplesmente que isso, quando você está num relacionamento, você espera o quê? Um homem e uma mulher. Ou que seja até o mesmo casal de homossexuais, homem com homem, mas que seja um respeitoso. Ou mulher com mulher, que seja respeitoso. Não essa forma promíscua. Que o amor em si, ele não é pecado. Se relacionar com homem, desde que haja respeito, disciplina, humildade, amor, isso não é pecado. Mesmo valendo a mesma coisa para mulher, mulher com mulher, havendo disciplina, honra, amor, união, sabe? Carinho, respeito,
sendo mulher com mulher, mas cabendo isso tudo, o amor, ele é proveitoso, ele é respeitoso. Ele não é pecador, é pecaminoso. Agora, quando você se envolve com vários outros tipos de sexo, várias outras relações, e você é o último a saber toda essa trama suja no narcisista, isso sim que é o pecado. Isso sim que é realmente a promiscuidade que gera o pecado. Então, assim, eu hoje sou muito, mas muito atencioso com relação a isso, com relação a entender o grau de maturidade numa relação, ao grau de respeito numa relação. Se você quer construir algo com alguém, seja simplesmente sincero. Se você quer construir, quer viver com alguém, coloque desde o início o que você aceita e o que você não aceita. O que você tolera e o que você não tolera numa relação. Aí sim, você está dando ao outro a possibilidade de dizer sim ou não. E da outra forma, a mesma coisa. A outra pessoa também pode impor o limite. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. É uma conversa. Eu acho que relacionamento hoje em dia tem que se basear muito numa conversa, num diálogo franco. Senão isso, não rola nada. Não tem relacionamento. Porque nós vamos ter muitas das vezes por aí, são casos de sexuais, de encontros sexuais. Essa que é a grande realidade. Porque as pessoas hoje em dia não querem compromisso. As pessoas hoje em dia elas querem simplesmente encontros sexuais. É o que eu mais vejo em atendimentos, é o que eu mais vejo em consulta de amigos, terapeuta, psicólogo. Então, assim, gente, seja honesto com as pessoas com quem vocês estão se relacionando, as pessoas com quem vocês estão conversando. Porque eu acho que a honestidade é algo que você leva para a vida toda, até mesmo para além do túmulo. Quando você é sincero, você dorme com a consciência tranquila. E isso não há ninguém que tire, não há ninguém que faça você perder uma noite de sono tranquila, sabendo que você foi sincero, sabendo que você foi honesto, sabendo que você foi uma pessoa que trouxe a verdade para o relacionamento, do que você queria e do que você não aceitava num relacionamento. Tá ok, gente? Então, eu espero ter ajudado esse bate-papo, né? Essa conversa de hoje. E deixar claro para vocês, tá, gente? Dá uma curtida, dá um compartilhamento lá, tá? Deixa o seu like lá, deixa os seus comentários. E vamos lá, contato zero, porque realmente, cara, viver com narcisista, seja na sua família, seja no trabalho, seja no campo amoroso, sabe? Seja na vizinhança, em algum lugar você vai ver pessoas com traço narcisista. É você que tem que aprender a lidar com esse tipo de gente. E eu sempre aconselho afastamento, contato zero. Não tem outro remédio. Não tem, porque eles não mudam. E se puderem, vão fazer de tudo para levar vocês pro buraco. Ainda mais agora com essa lei da misoginia, né? Que as mulheres agora estão com a faca e o queijo na mão. Então até agora para você postar um vídeo falando sobre narcisismo, como outro dia eu vi num comentário de um colega numa rede social, que a mulher, ele insinuou que a mulher era narcisista, a mulher tirou um print dessa conversa, tirou um print do vídeo que ele estava numa rede social e levou para processo. Coloca assim que a lei foi aprovada. Então, assim, tá difícil, gente. Tá difícil por tudo quanto é lugar. Eu não estou falando, assim, mulheres que, que são honestas, mulheres que são trabalhadoras, mulheres que são dignas, que têm caráter. Eu estou falando realmente de mulheres que querem e não sabem o que é realmente e nunca terão a dignidade
porque um dia tiveram isso tudo na mão: dignidade, respeito, admiração, fidelidade, tiveram companheirismo, tiveram relacionamento financeiro equilibrado, e isso são energias que elas nunca mais terão na vida. Não souberam dar valor. Então, é uma energia que não volta nunca mais para esse tipo de mulher. Então, além da misoginia, hoje em dia, para a gente que é homem, tem que saber até como você conversar com uma colega de trabalho, como você conversa com um vizinho, com uma vizinha, né? Como você conversa com uma pessoa no transporte público, né? Então, hoje em dia, está muito complicado. Até para a gente poder pegar uma condução, a gente tem que saber o que a gente fala, com quem a gente fala, ou da forma que a gente fala. Porque senão isso tudo pode se virar contra nós. Tá ok? Então, gente, fique na paz e contato zero, tá bom, gente? Vamos lá, deixa o seu like lá, seus comentários. Valeu, gente. Obrigadão.